vir sobre a vida dele, ele catou aquilo que ele se encontrava na mão, que era o álcool, e jogou fora. Aleluia. E hoje eu fico feliz para ver a presença dele aqui na casa do Senhor. Aleluia. Olha, eu venho te dizer nessa noite que Deus tem algo maravilhoso sobre a tua vida. Eu sei que o inimigo ele vai tentar em várias formas de querer te tirar da presença do Senhor, mas você não está aqui por acaso, porque Deus ele tem milagre para entregar sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. O inimigo ele vai vir com vários banquetes para querer tentar tirar você da presença do Senhor, mas eu venho te profetizar nessa noite que Deus ele vai usar você poderosamente. Aleluia. Para estar resgatando essas almas para a presença do Senhor, porque da mesma forma que Deus te tirou desse mundo, Ele vai agir sobre a vida de você para estar resgatando essas almas, para trazer para a casa dele nessa noite. E você está lendo aqui também que se encontra em Salmo, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está sentindo algo, tristeza sobre teu coração, descansa no Senhor, porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ele vem pela manhã. Talvez muitas pessoas vai te dar nada, mas para Deus você é uma alma valiosa. Aleluia. Porque eu sou prova disso. Eu sei de onde que Deus me tirou. Porque quando eu era novo convertido na casa do Senhor, o inimigo ele tentou de várias formas de tirar da presença dele, porque ele sabia que Deus tinha para entregar sobre a minha vida, e da mesma forma que ele tem para entregar sobre a vida de cada um de vocês. Eu quando eu andava no mundo de ilusão, nos tráficos de droga, no mundo do crime, a sociedade olhava para mim, ninguém dava nada por mim. Aí quando Deus estava tocando sobre o meu coração, o inimigo ele veio e agiu, armou um laço para querer detonar, acabar com a minha vida. E nesse mesmo tempo eu caí dentro de um presídio, umas situações que não era nem minha. E no mesmo tempo eu dentro daquele presídio tinha passado 2 dias antes e comentado com um rapaz dentro do ônibus. Falei, nossa, ali deve ser maior sofrimento naquele lugar. E no mesmo tempo que eu estava lá dentro, eu comentei com o rapaz, falei, nossa, mas passei 2 dias antes aqui, comentei, hoje eu se encontro aqui dentro. E o Espírito Santo de Deus tocou sobre meu coração, falou, sabe por que você está aqui? Porque Deus está te livrando da morte. Aleluia. Aí o inimigo ele não se contentou e falava assim para mim, usava o que estava perto de mim, pastor, e falava assim, nossa, mas aquele menor jogou aquela droga nas tuas costas, manda matar ele lá fora. E a primeira palavra que veio no meu coração, sabe o que foi, pastor? Não vou fazer isso. Eu entrego a vida dele na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus, ele sempre tem um chamado na vida de cada um de nós. Por isso que eu venho te dizer nessa noite, não desiste da presença de Deus. Aleluia. Porque muitas pessoas não dão nada por você. Mas Deus, ele usa quem que ele quer, na hora que ele quer. Verdade. Não é o homem, não é ninguém. É Deus que vai te usar para fazer a obra dele, porque tudo é para ele. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é seu nome, Senhor. Aleluia. E minha mãe ficou sofrendo naquele lugar, vendo seu filho naquele lugar, e ela sem comer, só cigarro, café, e as pessoas contaminando a mente dela. Nossa, mas seu filho não saiu até agora, deve estar fazendo algo errado lá dentro. Os anos foram se passando, 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. E eu dentro daquele lugar, a primeira coisa que eu pisei na comarca de Presidente Venceslau, o inimigo ele queria me matar dormindo, pastor.
E no mesmo tempo que eu estava descansando, eu vi aquela pessoa que se encontrava comigo na covarde, começou a me sufocar, e eu tentando abrir o olho, respirar, e aquela pessoa olhando assim, me colocando a mão no meu rosto, me sufocando, eu queria respirar, eu tirava a mão de mim, eu começava a respirar fundo, e fui na hora, eu pensei em Jesus, graças a Deus. Aleluia. Aí depois dos tempos que foi se passando, fui enviado lá para o semiaberto, lá de Litoral de Santos. Falei, Senhor, mas não sei, Malemar, só vou imprudente, sei nem onde que eu estou. E o inimigo, ele tentando de várias formas. E em Presidente Venceslau, o inimigo, ele queria me tacar mais no fundo ainda do crime. Chegou o irmão do comando, falou, irmão, meu apelido lá era Gordinho. Falou assim, irmão, vou te levar lá, você vai ser um dos nossos. Eu falei, irmão, leva não vou dar dinheiro para ninguém não. Porque quando Deus tem um chamado na vida da pessoa, o inimigo, ele tenta daqui, tenta dali, mas ele levanta para cair. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu comecei a participar de cultos, ouvindo os louvores, foi tocando no meu coração, e como que eu não tinha muito entendimento da palavra, e foi indo. Mas pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, tinha pessoas aqui fora orando por mim, pela minha vida. E Deus sempre me protegia, Deus sempre me guardava. Uma vez um rapaz que tirou no Carandiru falou algo que não me agradou, eu fui falar uma palavra para ele, aquilo o inimigo tocou no coração dele, ele começou a matutar na mente dele. E no outro dia eu acordei ele com um espeto desse tamanho dormindo do meu lado. E eu falei, o que você ia fazer? Não precisava nem imaginar o que ele ia fazer, né? Mas sempre tinha pessoas orando por mim aqui fora, em nome de Jesus. Por isso que eu falo para vocês nessa noite, não desista da presença de Deus, porque o inimigo, ele pode levantar, mas ele levanta para cair, porque Deus, quando tem um chamado na vida de cada um, não tem ninguém que para, porque Deus é Deus do impossível. Aleluia, Jesus. É verdade. E quando eu saí, primeira coisa que eu fui, recebi um convite para ir para a igreja. E fui. E no mesmo tempo já começou, já vinha aquelas ofertas do mundo. E o inimigo já me levando no mesmo caminho que eu estava. Aí a passagem de um tempo se envolvi com uma pessoa que só pela misericórdia de Deus. Aleluia. No mesmo tempo o inimigo usava ela poderosamente para tirar da presença do Senhor. E como que a gente está fraco na fé, a gente cai. Verdade. E Deus sempre me alertando naquilo, eu persistindo naquilo que não era para mim. E o primeiro dia, quando eu fui se encontrar com aquela pessoa, eu nem conhecia ela, a família dela. Cheguei numa primeira vez que eu liguei, o telefone tocou. Aí foi na hora que eu liguei, eu falei, não, aqui nessa fulana não, é para ligar aqui não. Eu falei, meu Deus, passou o número errado para mim. Aí depois, passado um tempo, de novo se encontra essa pessoa, não, meu número é tal, passou, deu certo, vamos se encontramos numa praça. Chegando lá na praça, a primeira coisa que tocou no meu coração, na hora que eu cheguei perto dela assim, olhei para ela e falei, vamos para uma igreja? Ela olhou para mim assim, falou assim, o inimigo usou a boca dela, falou assim para mim, eu não vou não, porque eu vou sentir, vou passar vergonha. Eu falei, mas como assim passar vergonha? E comecei a chorar. E ela me, você entendeu, rapaz, não, rapaz nem me conhece, já está chorando. Aí, depois de um tempo, fui para conhecer a casa dela, o pai, a mãe. E no mesmo tempo que eu fui descendo aquele beco, aquele aperto no coração, as 4 vezes eu voltava para trás, deixa para a próxima. Mas como que a gente não tem entendimento, não está firme na fé, teimoso, não ouve o que Deus fala, não, vamos lá. Irmão, chegou lá, a mãe dela não falava mais não sei quantos anos. Depois de um tempo nós foi orando pela essa causa, minha irmã orando. E depois que ela confessa que a mãe dela era chefe do espiritismo, e levava ela direto. Mas Deus é tão maravilhoso
que Deus foi trabalhando dentro daquela casa, que ela voltou a falar. Aleluia. Mas mesmo assim o inimigo ele tentava de várias formas. Mãe tá filmando. Até que um dia ela falou pra mim assim: uma hora eu vou te matar dormindo. Eu falei, misericórdia. Aí passado um tempo cheguei no meu quarto, tocou no coração, falou, vai ali no lado que ela dorme. E eu levantei o colchão assim da minha cama, uma faca debaixo da cama, no colchão. E foi eu assistindo naquilo. Aí passado de um tempo, ela não me queria mais. Mas eu ligava e nada de atender, desligava na minha cara. E eu persistindo naquilo ali. É assim mesmo. E nada dava certo, até que um dia, acabei no serviço dela, levei um buquê de flor e mandei entregar. Falei pra moça, entrega lá, né? Irmão. Cheguei lá, entreguei esse buquê de flor, esperei a 7 serviços, eu vou conversar pessoalmente pelo telefone, não dá. Nesse mesmo tempo eu falei para o jovem, eu conheço uma cidade lá, dá uma passadinha lá, vê se o buquê de flor tá lá. Vê se ela tá lá ainda, foi lá. Aí no mesmo tempo aquele negócio me incomodou, sai dali, mas cheguei na rodoviária esperando, já trabalhava e fui andando no corredor. Nesse mesmo tempo que eu cheguei assim, olhei para lá, sentindo a loteca, ela subiu numa carreira lá para cima. E eu olhei para as outras, eu fiquei sem entender porque ela correu. E no mesmo tempo eu olhei para as outras, eu falei, o que vocês colocaram na mente dela? Eu falei, tem umas palavras que não era para falar. E no mesmo tempo eu corri para a rodoviária, peguei minha moto e fui batindo de encontro, ela se assustada. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Ela falou assim para mim, não, porque disse que você ia me matar. Eu falei, misericórdia, Jesus. Falei, não, apenas eu queria conversar com você pessoalmente, porque pelo telefone não dava. E nesse mesmo tempo eu insistindo, uma coisa que não era para mim. Por isso que eu falo para vocês nessa noite, às vezes Deus tem algo para entregar na tua vida, e você fica insistindo numa coisa que não é para você. Aí depois que vocês acabam quebrando a cara, oh meu Deus, mas eu não te falei, aquilo ali não era para você e você temou e ficou insistindo. Aí no mesmo tempo que estava amolecendo o coração, o pai dela aparece, o que está acontecendo? Eu falei, pai, mas como que esse cara chegou tão rápido assim, mora lá no fundo da cidade? Aí não, pai, está tranquilo, não é que ela foi amolecendo, foi embora, deu aquela angústia no coração. Aí fui pensar em sentar, mas eu falei, não, vou montar na moto. Desci com a moto, foi na esquina, sumiu. Eu falei, mas como que deu tempo de virar a curva ali tão rápido assim? Aí aquela angústia no meu coração acabou, perdi tudo, não vi mais nada, parecia que só tinha aquela pessoa na cidade. E no mesmo tempo aquela angústia no coração. E eu cheguei em casa, falei assim, agora eu vou se acabar nas drogas, agora eu vou se envolver no mundo dos crimes. O diabo escutou. Saí da porta de casa, eu cheguei no vizinho. O inimigo já usou ele ali, já puxou um corote de pinga de debaixo da cama. No mesmo tempo já mostrou para mim, eu pensei 2 vezes, dá um gole aí. Aí o rapaz falou assim, mas você vai beber puro, vem daqui. Na hora que eu peguei essa bebida para beber, coloquei um gole na boca, o diabo já usou o outro. Vamos lá no bar que eu vou te pagar o vinho. Fomos nesse bar, com um pandeiro na mão, tocando música mundana. Chegamos no bar, nós entramos no bar, saímos fora do bar. Minha ex-cunhada morava nas casas de cima de aluguel. Falou assim, ô do pagode. Vem aqui no pagode. Chegou lá um monte de engraçado cerveja. Bebe aí. Começamos a beber. Cheguei em casa, tomei um banho, agora eu vou sair. Irmão, quando o diabo, irmão, misericórdia, viu? Por isso que eu falo nessa noite, toma muito cuidado que você fala dentro do teu lar, porque às vezes tem palavras que você fala dentro da tua casa para amaldiçoar a tua casa, para amaldiçoar o teu filho, para amaldiçoar a tua família, porque Deus, Ele só lê em pensamento. O diabo ele escuta, mas em pensamento não.
Cheguei naquela praça, droga tinha doidado, fuma aí. Até lança perfume que não tinha, acabei usando. Eu nunca vi lá na cidade. No mesmo tempo os caras falaram, vamos lá para a conveniência. Cheguei nessa conveniência. Nessa que eu cheguei na conveniência, aquele negócio me incomodou, assim, senti aquele algo estranho, assim, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Me olhei para um lado e para o outro, eu falei, isso aqui não é para mim não. O que eu estou fazendo aqui? Me bateu aquele arrependimento e fui para minha casa. Aí no outro dia o inimigo colocou no meu coração, vai pro trevo se matar, ela não te quer mais. Vai pro trevo arrancar a tua vida, ela não te quer mais. Aí no mesmo tempo tocou no meu coração assim, vai para a igreja. Aleluia. Fui para a igreja. Chegou a noite, fui para a igreja. Só que o inimigo, ele não desistiu. Cheguei na igreja, a primeira coisa, na hora que acabou o culto, chamou um pastor para vir orar em mim. Aí deu o presbítero lá, colocou a mão em mim, Deus usou ele poderosamente. Senhor, que tira o pensamento macabro da vida desse jovem, que não deixa ele arrancar a própria vida. E eu chorava igual criança. Aleluia, Jesus. Dá a volta. Nesse mesmo tempo que eu fui sair da porta da igreja, o obreiro olhou para mim e falou, irmão, sua namorada estava ali fora, te procurando aqui dentro. Agora eu te pergunto, como que ela sabia que eu estava lá na igreja, que eu não falei para ninguém? Porque o diabo, ele escutou. E ele sabia, se eu fosse para a igreja, Deus ia me dar vitória. Aleluia. E o laço seria quebrado. Aleluia, Jesus. E pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, irmão, comecei a ir por coisas mundanas na igreja, igual o verdadeiro Raimundo. Não vigia, porque hoje em dia a gente tem que vigiar. Algumas pessoas que estão próximo de você é o que o inimigo usa para querer tirar você da presença de Deus. Não, é meu amigo, não, eu vou ali rapidinho, depois eu vou para a igreja. Não, irmão, não faz isso. Não faz isso. Uma passadinha que eu dei, indo com os amiguinhos, vamos pro shopping. Sabe na onde que eu já estava? Dentro do carnaval, música mundana, no meio de prostituição. E o Satanás falou, hoje é a hora. E no mesmo tempo, na hora que acabou desvaziando, fui descendo aquela escada, já recebi um chute pelas costas, desse correndo atrás, o cara com foi desse tamanho com a faca na mão. Eu vou te matar, vou te matar. E eu passando para trás, não tinha nada a se defender. Eu vou te matar, vou te matar. E no mesmo tempo tocava no meu coração. E o que você está fazendo aí? O que tem para oferecer para crente? Mas Deus sempre estava comigo, irmão. Aleluia. Da mesma forma que está com vocês também. E aquela alma, o inimigo põe na minha mente para querer fazer algo sobre a vida dele. E no mesmo tempo Deus fala, não faz isso. Se você fazer algo sobre a vida dele, tu mata tua mãe também. Que ela é de idade, tem problema de coração. Já pensou, recebe uma notícia lá, teu filho assassinou um rapaz. Já é caidura, foi preso. Mas aquilo foi me incomodando, irmão. Eu vi nos lugares, nas festas, e o inimigo matutando, querendo pôr algo no meu coração. Depois de uns tempos eu fui vendo que eu fui tudo perdendo aquilo, andando para trás. Chegou no portão da minha casa. Deus falou assim. Só olhei assim para um lado para o outro. Falei assim, eu não quero mais essa vida para mim. Pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, já estou indo para 5 anos na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o pastor falou para mim, mas você está liberto já, irmão, para se batizar? Meu irmão, foi Deus ali na hora, falou assim, tocou no meu coração, eu não quero mais essa vida para mim. E pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, até hoje, graças a Deus, aleluia, na presença do Senhor. Amém. E Deus foi trabalhando,
e pessoas de dentro da igreja, pipipi, blá blá blá. Por isso que eu falo, hoje em dia a gente tem que vigiar, a gente tem que tomar cuidado de falar do próximo dentro da igreja, a gente tem que orar pela vida deles, porque você não sabe o que ele está passando. Talvez ele precisa de uma oração, e muitas pessoas não fazem isso, muitas pessoas te apontam, muitas pessoas te caluniam, mas Deus, ele sabe seu coração, ele sabe a noite que você está orando, ele sabe a hora que você está clamando pela igreja, pelo próximo, pelo seu vizinho, pela tua família. Aleluia. É verdade. E eu fui orando pelaquela alma,